Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, o roteiro original, e eu tenho algumas coisinhas para falar sobre esse livro e algumas outras coisas mais, então, antes de mais nada, roda a vinheta. AudioMicro.com. Vamos lá. Primeira coisa, para quem não sabe, eu tenho uma meta literária e esse livro fez parte da minha meta literária de novembro. Então, caso você ainda não saiba quais são os livros que eu li na minha meta literária, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, tá quase acabando, afinal de contas, estamos basicamente no último mês do ano, então tá acabando a meta literária e eu tenho cumprido todas elas e tem resenha de todas elas aqui no meu canal. Então dá uma olhadinha no vídeo, se você se interessar por algum livro, procura já aqui no meu canal, porque tem resenha, tá? Então, eu tinha separado lá em janeiro pra ler Os Animais Fantásticos e Onde Habitam. E se eu não me engano, no vídeo eu falo sobre por que eu decidi ler em novembro esse livro, que seria porque iriam lançar o novo filme, né, dos Animais Fantásticos. Só que aí aconteceu uma coisa, né, chamada coronavírus. E aí o mundo parou e tudo foi atrasado e acabou que não saiu filme nenhum. Então eu acabei lendo do mesmo jeito, claro. Só que tem uma coisa que aconteceu durante esse ano que eu acho relevante a gente conversar, que foi basicamente J.K. Rowling se mostrando mais transfóbica. Eu não tenho nem palavras. Eu realmente custo acreditar que uma pessoa que escreveu todo o universo de Harry Potter, incluindo os Animais Fantásticos, tenha uma cabeça tão fechada e tão preconceituosa, sabe? Então, inclusive, eu já trouxe essa discussão pelo meu Instagram. Se você me segue lá no Instagram, você já viu que você provavelmente deve ter visto a nossa discussão, que eu coloquei uma fotinho lá e abri um debate sobre isso com vocês, porque eu acho que é um debate super importante e super válido da gente conversar. Mas vamos falar primeiro sobre o livro em si e depois eu volto nessa questão da J.K. Rowling, porque eu realmente acho relevante eu trazer essa questão também aqui pro YouTube. Eu acho muito difícil vocês não saberem sobre o que é Os Animais Fantásticos. Os Animais Fantásticos vai contar pra gente a história do Newt Scamander, que é um amante de animais, de criaturas mágicas, que está escrevendo um livro e cuida desses animais, dessas criaturas mágicas, e colocam todos eles dentro de uma maletinha mágica, porque dentro dessa maleta mágica é um novo mundo inteiro que se abre e onde as criaturas têm espaço suficiente para viver livremente dentro dos limites ali da maleta, tá? Então, o que acontece? Acidentalmente, essa mala é aberta e algum desses animais fogem. E a história é basicamente essa, o Newt indo atrás dessas criaturas enquanto alguma outra coisa está acontecendo. Tem esse bruxo maligno que a gente já tinha conhecimento no mundo do Harry Potter, que tá fazendo algumas outras coisas ali por baixo dos panos. Então tem essa premissa toda e é basicamente essa história. E eu não vou me estender muito mais sobre isso, porque eu acho bem difícil que vocês não conheçam a história, principalmente se você caiu aqui de paraquedas. Alguma coisa você já deve ter visto, se você já não viu o próprio filme, tá? Então, basicamente, o que vai contar a história do livro? É igual ao filme. Lembrando, esse livro aqui é o roteiro original. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo o roteiro, colocaram em forma de livro e deram pra gente comprar e ler, né? Então, a edição é da Rocco, é maravilhosa a edição. Ela tem essa casezinha aqui, que aí você tira essa casezinha, tá vendo? Ela é uma case bem bonita, inclusive, com hot stamping, bem da riqueza mesmo. E o livro em si, capa dura, tá? Com hot stamp do Fofuxo aqui na frente. A edição toda é muito bonita. Temos algumas ilustrações conforme vai passando os livros. A edição inteira é bem bonita mesmo. E não tem absolutamente nenhuma diferença do filme, porque afinal de contas estamos falando sobre o roteiro do filme, tá? E inclusive é tão igual mesmo, eles não mudaram absolutamente nada, que tem algumas cenas que eles falam com linguagem de cinema. Então algumas cenas que tem, por exemplo,
close, a descrição da cena. Normalmente quando tem a descrição da cena é tipo close no Newt Scamander, close no obscuro, close, sabe? Então tem algumas falas e algumas escritas que são literalmente a linguagem do cinema, e pra quem não entende isso, nós temos na última página, uma das últimas páginas, a gente tem um glossário de expressões que são utilizadas no cinema. Então, por exemplo, o close, o corte de continuidade, cortes rápidos, que a gente vai lendo durante todo o livro. Tem aqui uma breve explicação do que isso se trata. Então, não teve modificação nenhuma, a história é exatamente a mesma, as descrições são exatamente as mesmas, as falas são as mesmas, porque afinal de contas é o roteiro original, não foi mudado absolutamente nada nesse livrinho. A edição é fantástica, já falei pra vocês, eu gosto muito da edição, gosto muito do livro também e gosto muito do filme. Esse livro é basicamente pra quem gosta muito do filme, gosta muito da história e quer ter ele na coleção, porque realmente não tem mudança nenhuma, não é um complemento nem nada do tipo, porque realmente não tem nada de diferente aqui. Então esse é basicamente o livro de Animais Fantásticos. E agora eu quero falar com vocês sobre a polêmica da J.K. Rowling, porque eu acho, já falei pra vocês, eu acho muito relevante a gente conversar sobre esse assunto. Quem me acompanha por aqui e pelo Instagram sabe mais ou menos do que eu tô falando, mas enfim, além das declarações extremamente transfóbicas dela, e ela continua não aprendendo, porque eu sempre falei sobre essa cultura do cancelamento, eu acho que não cabe isso, a cultura do cancelamento é uma merda, pra falar bem português, claro. E eu acho ridículo isso, porque você simplesmente cancelar uma pessoa não faz ela pensar nos seus atos para melhorar, tá? Dito isso, todas as oportunidades foram dadas de bandeja para J.K. Rowling rever o que ela falou, rever as declarações dela e rever as próprias atitudes. E ela não muda, porque ela simplesmente não quer enxergar isso. Ela acha que tá certa e pronto, acabou. Então, já que foi dada todas as oportunidades para ela aprender com o próprio erro, e ela não consegue colocar a mão na consciência e ver o quão problemático essas citações e essas declarações que ela fez foram, eu resolvi parar de consumir as coisas dela, as obras dela. O que é um pouco frustrante pra mim, e vou falar bem sincera pra vocês, porque é uma coisa frustrante pra mim, porque eu amo Harry Potter. Harry Potter me moldou desde criança, e eu acho que a minha geração, a maioria das pessoas também sentem igual. Inclusive eu tenho tatuagens do Harry Potter, eu tenho essa tatuagem aqui do Harry Potter, e tava pensando em fazer mais, e eu acho o universo criado incrível e maravilhoso. Claro que essas declarações não excluem o quão incrível Harry Potter é, tá? Isso não exclui nada. Mas eu tenho que falar pra vocês, por exemplo, pra quem me acompanha aqui, sabe que J.K. Rowling escreve outros livros fora do universo do Harry Potter, principalmente os do Detetive Strike, que são os livros do Detetive Strike que ela escreve com o pseudônimo de Robert Galbraith. Inclusive eu tenho uma playlist só com as resenhas desses livros, eu vou deixar aqui em cima, caso vocês não saibam do que eu tô falando, caso vocês queiram ver, tá aqui em cima. E a premissa dessa série de livros seriam ela escrever 7 livros sobre esse detetive. E eu gosto muito dessa série. Quem me acompanha e vê os meus vídeos sabe que eu realmente gosto muito dessa série, eu acho incrível. Inclusive o último livro que eu li em janeiro desse ano, eu acho um dos melhores dela, porque traz questões muito importantes, por exemplo, o racismo, o machismo, traz sobre feminismo também e a importância do lugar da mulher dentro da sociedade. Então, assim, essas questões são muito importantes nesse último livro. E eu gosto muito desse livro, e foi um choque pra mim, realmente, ela continuar com essas declarações transfóbicas, porque, cara, como é que uma mulher que escreve esse tipo de coisa, que tá inserida nesse mundo social tão presente, ser uma pessoa tão preconceituosa, sabe? Então, até pelo menos ela se dá conta do que ela tá fazendo. Já falei aqui, errar todo mundo erra, tá? Todo mundo tá passivo de erro. E o importante disso é a gente aprender e ver o quão problemático isso era e evoluir. A gente tá sempre em uma constante evolução e a J.K. Rowling não está evoluindo, ela não está vendo
situação num todo e não está gerando problema com as suas próprias falas, o que é, cara, 2020, tantas questões importantes que são discutidas, ela tinha já que ter, sabe, virado a chavinha e prestado atenção nas coisas que ela fala, e ela não tá fazendo isso. Então, eu li Os Animais Fantásticos porque eu já tinha o livro aqui, tá? Eu tinha o livro há um bom tempo, eu gosto muito do universo do Harry Potter, mas eu não vou continuar consumindo as coisas que ela faz, que ela escreve, que ela produz. Tá, então, por exemplo, esse livro do Strike, né, os livros do Detetive Strike pararam no 4º livro e eu não vou dar continuidade. A questão que eu quis trazer pra vocês aqui é perguntar se vocês vão continuar consumindo as obras dela ou não. Por quê? É uma questão muito delicada, porque ela já tem dinheiro suficiente, sabe? Então não é a questão de, vou continuar dando dinheiro pra pessoas homofóbicas, racistas. Eu fiz a minha decisão de não continuar consumindo os conteúdos que ela faz. Então, tanto os livros quanto as séries que ela produz, porque ela produz a série do Strike. Pra quem não sabe, essa série de livros do Detetive Strike que eu acabei de falar pra vocês, tem uma série na BBC também e eu amo com todas as minhas forças. Eu já, inclusive, já divulguei várias vezes aqui e lá no meu Instagram, sempre enalteci essa série. Adaptações dos episódios são muito bons, os livros são muito bons e sempre trouxe essa questão social muito forte. E eu realmente gostava muito dessa série, mas eu tomei a decisão de não continuar consumindo os conteúdos que a J.K. Rowling produz. A minha pergunta que eu quero deixar aqui pra vocês é: vocês vão continuar consumindo? Eu quero saber a relação que vocês têm com essa história. E eu realmente queria abrir um debate, porque eu tô muito aberta a escutar todos vocês e a opinião de vocês, porque é uma linha muito tênue. Porque eu já vi pessoas falando, a gente tem que separar o autor da obra. E eu não sei se é bem assim, eu não sei até que ponto a gente precisa separar, e não sei até que ponto a gente pode deixar isso batido e ignorar todas as falas de uma pessoa que tá ganhando dinheiro a nosso custo, por mais que ela já tenha sua fortuna intacta, né? Porque Harry Potter, ela não precisa mais trabalhar pelo resto da vida dela, porque, né, ela já tem muito dinheiro. Então eu acho que a gente tem que ter essa conversa, porque eu realmente eu realmente relutei em parar de ler os conteúdos dela, porque eu gosto muito dos livros, gosto muito da escrita, mas é uma decisão que eu tomei de não consumir mais os livros e produções que ela faz. Mas eu quero saber de vocês, se vocês vão continuar consumindo os livros dela, se vocês vão continuar lendo, se vocês vão continuar lendo, mas não fala pra ninguém porque tem vergonha, porque tem essa também, porque as pessoas falam, não vou comprar, mas aí compra e lê na surdina, sabe? Então, eu não sei, eu quero abrir esse debate com vocês e quero saber a opinião de vocês realmente, porque eu tô muito aberta a essa discussão. A partir do momento que a gente dá oportunidade e a pessoa não cresce, é teimosia. E eu realmente torço pra que ela coloque a mão na consciência e veja o que ela tá fazendo. É realmente inadmissível que em pleno 2020, a essa altura do campeonato, ela não enxergue a problematização que teve as falas dela, sabe? Porque realmente é problemático e insensível e preconceituoso. Então eu não vou cancelar a J.K. Rowling eternamente. Eu espero que algum dia ela coloque a mão na consciência e veja, até ela rever as atitudes dela e até ela se tornar uma pessoa melhor, até lá eu não vou mais consumir produtos e histórias e produções que ela fizer. Então é isso, essa foi a breve resenha de Animais Fantásticos de Onde Habitam, trazendo um pouquinho mais sobre essa polêmica da J.K. Rowling por trás. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o joinha que me ajuda bastante, se inscreve no canal pra não perder resenha de nenhum livro. Eu espero o seu comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E é isso, obrigada por ter assistido, um beijo.